Rodrigues, sou professora de arranjo e neste vídeo vou mostrar umas dicas sobre como escrever para alunos iniciantes que têm entre 6 e 18 meses de estudo nos seus instrumentos. Mesmo só começando, é bem interessante para os alunos terem a experiência de prática de conjunto com instrumentos diferentes. Então, tem até mais considerações especiais ao escrever para iniciantes nessa fase, mas os aspectos mais críticos são que vai ter extensões mais limitadas em todos os instrumentos e vai ter até limitações em algumas notas, tons e tempos. Então, é seu desafio escrever algo que soa bem dentro dessas limitações. Vamos lá! Primeiro vamos falar das cordas. Se ainda não viu o vídeo sobre as cordas friccionadas, recomendo vê-lo agora, porque tudo lá vai aplicar aqui, com até mais limitações. As cordas soltas são as notas mais fáceis de tocar em todos esses instrumentos, seguida pelas notas nas formações de dedos mais naturais na primeira posição, como a gente viu aqui no vídeo sobre as cordas friccionadas. No violino, as notas do terceiro dedo estendido são problemáticas em todas as cordas, especialmente o dó sustenido na corda sol. Tenho quase certeza que os alunos iniciantes vão tocá-lo desafinado. O terceiro dedo estendido é ainda mais problemático na viola, porque a viola é maior e tem que esticar até mais. Este Fá sustenido na corda dó é especialmente propenso à desafinação para iniciantes. Lembramos do vídeo sobre as cordas que, na formação básica da mão no violoncelo, tem um semitom entre cada nota, e que tem uma formação estendida em que abre um tom entre primeiro e segundo dedo, e fica um semitom entre os demais dedos. As notas do quarto dedo estendido nas quatro cordas, o Fá sustenido 1, Dó sustenido 2, Sol sustenido 2 e Ré sustenido 3, são propensos à desafinação. Então, além de ficar na primeira posição sem deslocar, também não é recomendável escrever para a formação estendida no primeiro ano de estudo. Vamos ver agora um arranjo de pirulito para quinteto de cordas iniciante. O tom mais acessível seria Ré maior. Dá para aproveitar bastante das cordas soltas. Vemos aqui que ninguém sai da primeira posição e, em sua maioria, não tem nota fora da formação básica. A exceção é aqui na parte da viola. Aqui usa o terceiro dedo esticado na corda sol para atingir o dó sustenido, o sensível do tom. É mais fácil alcançar essa nota na viola do que no violino, porque a corda sol é a mais grave e mais distante para a mão no violino, mas é a terceira corda na viola. Notamos que, apesar da textura ser considerada homofonia, o contrabaixo tem uma parte ritmicamente mais simples, porque tem menos agilidade do que o violoncelo. Ao escrever para iniciantes de cordas, é uma boa ideia marcar a direção do arco em toda a nota. Uns pontos interessantes deste arranjo. A textura é, em sua grande parte, homofônica. Uma ferramenta didática que empreguei aqui é que os violinos têm anacruzes, então as violas e violoncelos e contrabaixos têm que aprender o que é anacruze e esperar as suas entradas na cabeça do tempo. A viola tem uma contramelodia igualmente interessante que a melodia principal. Nos compassos 1 a 4, a harmonia é muito básica, para estabelecer o tom no ouvido do aluno, mas nos compassos 5 a 8 se desenvolve um pouco mais, é um pouco mais interessante. Vamos ouvir o arranjo. Agora vamos falar das madeiras iniciantes. No vídeo sobre as madeiras, vimos as limitações físicas de cada instrumento. Quero reiterar o quão importante é considerar os desafios de digitação das madeiras e relembrar, por exemplo, de não escrever melodias rápidas através da quebra. No site do Arranja Bem, você pode baixar uma folha mostrando essas quebras, assim como extensões apropriadas para iniciantes desses instrumentos. Vamos ver um arranjo da melodia de Peixe Vivo para quarteto de madeiras. Fá maior em um tom razoável para todos. É importante marcar as alterações da armadura de tom com acidentes de cortesia.
Neste caso, são os si bemóis na parte da flauta e os fá sustenidos na parte do clarinete. Lembra que o clarinete é transpositor. Também é importante colocar bastantes pausas e marcas de respiração, especialmente para o fagote, que além de ser exigente com o ar, como o oboé precisa de uma aliviada na embocadura da palheta dupla. Uns pontos interessantes deste arranjo são: mesmo num arranjo para bem iniciantes, é legal mostrar a versatilidade do clarinete. Neste arranjo, o clarinete fica completamente nos registros graves abaixo da quebra. Começa tocando a linha de baixo acompanhando a flauta e o oboé nos primeiros 4 compassos. Depois, nos compassos 5 a 8, toca a melodia. E nos compassos 9 a 13, toca uma melodia paralela que harmoniza a flauta. O fagote e o oboé ficam nos registros ótimos e evitam a digitação complicada, que você pode ver no vídeo sobre as madeiras. A textura varia ao longo do arranjo. Começa com a melodia na flauta e oboé, acompanhados pelo clarinete. Depois, a melodia principal vai para clarinete acompanhado só pelo fagote. E a última frase é tutti em homofonia. Observa que nesta anacruse para o compasso 10, o clarinete tem uma semínima enquanto os outros instrumentos têm colcheias. Isso é porque o clarinete iniciante tem menos facilidade em articular notas repetitivas. Agora vamos escutar o arranjo. Agora vamos falar dos metais iniciantes. Nas fases iniciais de aprendizado nesses instrumentos, o foco é de produzir uma boa sonoridade e segurar a nota intencionada. Lembramos que, como a gente viu no vídeo sobre os metais, muitas notas diferentes podem ser tocadas com a mesma digitação. Ou posição de vara, no caso do trombone. Dependendo da tensão da embocadura. Por isso, o ideal é de começar o ensino coletivo em turmas do mesmo instrumento. Mas, no caso de ter que escrever para um conjunto de metais misturados, vamos ver o que podemos fazer. As extensões recomendadas para iniciantes desses instrumentos são o seguinte: Dó 3 a Dó 4 escrito transposto para trompete, Dó 3 a Dó 4 escrito transposto para trompa, Si bemol 1 a Si bemol 2 para trombone, e a tuba 1/8 abaixo do trombone, Si bemol 0 a Si bemol 1. É importante ressaltar também que a 6ª e 7ª posição do trombone são fisicamente longe, e é bem possível que alguns alunos nem consigam alcançar elas com o braço. Então, se puder evitar escrever as notas que só são possíveis nessas posições, melhor. Ou pelo menos, se tiver que escrever essas notas, de não ir e sair rapidamente dessas posições. Seria uma boa ideia começar iniciante de metais numa melodia bem cantável, que não tem uma extensão muito grande. Escolhi essa melodia acalanto por esses motivos. Aliás, é interessante apresentar o compasso ternário a alunos iniciantes. Numa situação de conjunto iniciante de metais misturados, é bom colocar a melodia em uníssono ou em oitavas se tem instrumentos de tessituras diferentes. Mas mesmo assim, é muito problemático misturar esses 4 instrumentos, porque como a gente vê neste exemplo, se colocarmos a melodia em Si bemol tom real, cabe bem na extensão da trompa, mas ultrapassa o limite grave do trompete, da tuba e do trombone, por um semitom. Isso até pode ser trabalhado com seu grupo, mas depende dos indivíduos em questão, em qual momento conseguem produzir essa nota.
Aliás, neste tom, o trombone teria que pular rapidamente até a sexta posição, como vemos aqui nesse Dó 2. Então, apesar de Si bemol geralmente ser um bom tom para trombone, esta melodia em particular seria melhor em outro, por exemplo, em Mi bemol. Agora, como vemos aqui, a melodia cai muito melhor no trompete, trombone e tuba neste tom, pela extensão dos três instrumentos e também pela logística física da vara do trombone. Não chega na sexta nem na sétima posição, é bem mais tranquilo. Mas agora a melodia neste tom não é prática para a trompa, que ultrapassa o limite grave por ter uma terça menor. Uma possível solução interessante seria este arranjo aqui. Todos têm a oportunidade de tocar a melodia e no final assumem o caráter de uma ronda, mesmo não sendo uma ronda de verdade. O arranjo começa com a trompa tocando a melodia sozinha em Si bemol tom real, que é Fá para a trompa. Depois entra os outros três instrumentos com a melodia em Mi bemol tom real. Para dar uma pausa para os outros três instrumentos, a trompa entra sozinha com o primeiro trecho da melodia, esta vez continuando em Mi bemol tom real, sendo Si bemol para a trompa. Os outros três instrumentos entram respondendo na próxima frase. Lembramos que devido à dificuldade que particularmente a trompa tem em diferenciar notas, é bom colocar a trompa iniciante em uníssono com outro instrumento para a conexão entre o ouvido e a digitação ficar mais firme. Vamos trocar aqui para ver esta grade no tom real. Vemos que quando entra o trombone, fica em uníssono com a trompa, depois a trompa e o trompete tocam em oitavas e vai alternando cada compasso. No compasso 20 voltou a tocar em uníssono com o trombone, 21 com o trompete, e assim vai até o final. Sempre ou em uníssono com a contramelodia do trombone ou em oitavas com a melodia do trompete. A parte da trompa é muito repetitiva nesse trecho, mas isso ajuda a assegurar que a trompa acerte as notas neste contexto de conjunto variado em que várias partes estão sendo tocadas ao mesmo tempo. O trompete continua tocando a melodia da música. Quando entra a tuba, assume a melodia até o compasso 20 e depois toca uma linha de baixo que dá uma firmeza na harmonia. Uns pontos para lembrar ao arranjar para grupo iniciante de metais misturados. Já que os alunos vão estar focando na sua sonoridade e produzindo a nota certa dentre muitas possíveis erradas com a mesma digitação ou posição, se for escrever notas diferentes, ou seja, não uníssono, melhor evitar confusão e escrever em homofonia. É um desafio, mas tem que respeitar o fato que iniciantes de metais têm uma extensão limitada a uma oitava e tenta trabalhar dentro desse limite de cada instrumento. Agora vamos voltar para o tom escrito da grade e ouvir o arranjo. É recomendável trabalhar em grupos separados de instrumentos no primeiro ano de estudo, as famílias que a gente viu, né? As cordas, madeiras e metais. Mas se realmente tem que colocar todo mundo junto no primeiro ano de estudo, tem algumas estratégias que você pode usar. Primeiro, tem que colocar num tom que pode ser acessível para todo mundo. Os tons melhor negociados entre todos seriam o Dó ou Fá maior, os seus respectivos menores relativos.
Vamos ver um arranjo de um trecho de O Cravo e a Rosa para Orquestra Sinfônica Iniciante. Vemos aqui que este trecho pode ficar bem só com um naipe de cordas. Os violinos seguram a melodia principal em uníssono até o compasso 6 e depois separam em harmonia. A tuba e o fagote dobram o contrabaixo com mais pausas, considerando a necessidade da respiração que os instrumentos de sopro têm, especialmente os grandes. Vamos ver a grade em tom real. Vemos aqui que o clarinete dobra a parte da viola. Quando a trompa entra, também dobra a parte da viola e clarinete, com um ritmo mais simples. Lembra que é importante que a trompa fique em uníssono com pelo menos uma outra voz do grupo, para melhor acertar sua nota. Também reparamos que a trompa tem uma linha cantável e fácil, que sobe em tons e um semitom no final, onde separa da linha dos outros instrumentos para resolver de si para dó, enquanto a viola e o clarinete descem uma quinta, de si para mi. Na frase final da melodia, a partir da anacruze do compasso 5, a flauta, o oboé e o trompete entram numa versão simplificada da melodia principal. Isso é porque esses instrumentos têm mais dificuldade em articular passagens de colcheias nessa fase de aprendizado. Voltando agora para tom escrito, vemos que essa nota também sai da extensão do trompete. Então, se seu trompetista não consegue tocar essa nota, uma alternativa seria a quinta, ou lá. O naipe de metais não separa em mais que 3 vozes. O trombone dobra a tuba na linha de baixo, uma oitava acima. Agora vamos escutar. Uma outra abordagem bem interessante que estimula a participação de iniciantes em prática de conjunto é de escrever partituras simplificadas ou preparatórias para serem integradas em arranjos para conjuntos mais avançados. Neste exemplo, ponho uma parte para viola bem iniciante junto com o conjunto de cordas tocando o arranjo de brejeiro que a gente viu no vídeo sobre as cordas. O ritmo vai junto com a parte de viola original, só com mais pausas. Aquele Fá sustenido na corda Dó, que é tocado pela viola principal, é evitado na parte de iniciante, e neste caso substituído pelo Lá na corda Sol. Só tem notas fáceis para o iniciante alcançar e afinar bem. Nos momentos em que os ritmos da viola principal são mais complexos, como vemos nos compassos 25 a 29, o ritmo da parte iniciante segue as partes do violoncelo e contrabaixo. Tenta que as entradas aconteçam ao mesmo tempo que as partes mais avançadas. É mais fácil e o aluno se sentirá mais seguro entrando junto com os colegas. A exceção a essa regra neste arranjo é no compasso 29, que a parte original da viola entra na segunda colcheia depois de uma pausa. Isso não é recomendado para iniciantes, então, neste caso, a viola iniciante toca na cabeça do tempo junto com o violoncelo e o contrabaixo. Como a gente pode ouvir, a parte de viola iniciante combina bem com o arranjo completo.
Neste próximo exemplo, vemos que a parte original da flauta é ritmicamente complexa demais para ser tocado por iniciantes. Neste caso, temos que identificar quais são os elementos-chave da melodia. Em quais notas começa e termina a frase? A parte da flauta iniciante espelha a parte da flauta original, menos nos compassos 9 e 10, onde toca junto com o clarinete. Mas mesmo assim, sempre entra e termina as frases com a flauta principal. Em algumas instâncias entrando uma colcheia ou semicolcheia antes para evitar figuras com pausa na cabeça do primeiro tempo. Tudo isso sempre evitando movimentos rápidos através da quebra entre Dó sustenido 4 e Ré 4. Por exemplo, a melodia começa uma oitava abaixo da flauta principal. No segundo compasso, teria um Dó 4, mas como é difícil para o iniciante mover do Ré 4 para Dó 4, tem uma pausa no lugar do Dó e entra de novo no Si bemol. Ou no compasso 15, onde a linha da flauta principal atravessa a quebra. Então a flauta iniciante toca 2 notas com o clarinete e as últimas 2 com a flauta. Vamos escutar como ficam as 2 flautas juntas. E agora, como a flauta iniciante soa junta com o arranjo completo. Então é isso. Espero que vocês gostaram e acharam útil. Se você está assistindo desde o canal YouTube, inscreve-se no canal e vá no site arranjobem.com.br. Você pode baixar material suplementar e deixar seus comentários. Muito obrigada!